café tá pronto. Um espaço de acolhimento, afeto, escuta e troca. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e hoje nós temos uma convidada, a doutora Eliane Korn, que é com grande prazer que nós a convidamos. Queria que ela contasse um pouquinho que antes de se tornar doutora Eliane Korn, ela também foi uma profa. Com certeza. Mas antes da doutora, a nossa canequinha para você também tomar um cafezinho conosco. Porque eu vim tomar o café com as profas. Exatamente. Então eu preciso de uma caneca, senão como que eu vou tomar meu café? Que seja o primeiro de muitos. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Imagina, é um prazer. Né? A doutora Eliane, mas eu vou chamar de Eliane. Eli, nossa amiga faz muito tempo. Opa! Foi professora conosco, deu aula para os meus filhos, aula particular também. E aí ela, né, a vida fez com que você seguisse por outros caminhos. Na verdade, eu acho que eu sempre deveria ter feito direito. Mas eu não era uma criança que gostava de ler. Então eu optei por ser professora de matemática, física e desenho geométrico, que não precisa ler muito. Precisa de raciocínio, mas não precisa de muita leitura. Ok. É um raciocínio lógico. Sempre amei ser professora e vivi como professora esses momentos que a gente vai discutir hoje. Foram 28 anos dando aula e agora eu estou como advogada há 6, 7 anos. Foi uma mudança muito brusca de exatas para humanas, mas eu sinto que eu já pertencia a esse espaço antes. Que bom, né? É gostoso quando a gente consegue se encontrar de novo. Sim, fui muito feliz como professora. E sou muito feliz como advogada. E como amiga das profs. Vou contar pra vocês que eu e a Eliane estudamos juntas. Lá no ginásio. Ensino fundamental. Nossa, muita história. Não vamos falar quantos anos faz, porque foi ontem. Com certeza, foi ontem. Estamos ótimas. Isso. Mas entrando no nosso assunto, que é muito importante para todo mundo, acredito eu, e um pouco desconhecido para os leigos, que é a inclusão. Os direitos das crianças com inclusão e os deveres da instituição, que é o mais importante, né? Hoje a gente escuta muito das crianças que são inclusivas e que têm acompanhamento psicopedagógico dentro da sala de aula, onde os pais têm que contratar. Gente, O AT, né? o AT, o famoso AT. Tá errado. Primeiro, para nossos ouvintes, o que é o AT? Quem faz o atendimento individualizado, terapêutico, atendimento terapêutico. Durante as aulas e posterior às aulas, inclusive acompanha a criança em casa muitas vezes. Quer dizer, isso acaba sobrecarregando os pais. Porque o pai acaba arcando com o AT, porque a escola vai dizer que essa criança precisa do acompanhamento terapêutico dentro de sala de aula e em casa. E até vou chegar agora vai cutucar com vara curta. Eu imagino, talvez num mundo ideal, com a escola totalmente preparada, com professores totalmente capacitados, talvez não se fizesse a necessidade de um AT. Dependendo do grau daquela criança, do nível de inclusão, talvez não precisasse. Com certeza, mas eu sou da opinião que o AT é bom. Só que esse AT não é obrigação da família. Aí que tá, é uma obrigação da escola. A escola tem que se preocupar com a inclusão. A escola tem que se preocupar em dar chances e possibilidades iguais para o aluno inclusivo e o não inclusivo. Só que se você pensar na inclusão, vamos lá. A inclusão é justamente o direito de ser igual, ser tratado com igualdade. Só o fato dele ter um AT, cadê a igualdade, gente? Tem um a mais só para ele, né? Ele já se sente diferente. Ele já é. Ele já é e se sente colocado de lado. Separado, sim. Porque os amigos, ela não acompanha os amigos, ou alguma coisa do gênero. Então, ao invés da inclusão ser perfeita, ela se faz mais acentuada no fator de eu sou diferente. Eu tenho alguém para fazer as coisas comigo. E vou te dizer mais, com a minha experiência de
de sala de aula mesmo. Quando o AT vem da escola, existe um discurso único ou muito parecido. Quando esse AT vem de fora, muitas vezes, na hora que a família vai contratar, esse AT, ele tem uma linha que é muito divergente da escola. E aí você entra num atrito de como vai gerir o bem-estar daquela criança. O que é o melhor para aquela criança. Então, aí que entra o que eu chamo da dignidade do aluno. A dignidade dele, como uma inclusão, deveria ser vista de forma realmente inclusiva, onde ele não seja diferenciado dos colegas, onde ele tenha as mesmas oportunidades, lógico, talvez com mais chances, vamos dizer assim, algumas chances a mais, mas não tão diferenciado, porque no momento que ele tem um acompanhamento terapêutico dentro da sala de aula, se ele não era visto de maneira diferente, ele vai passar a ser. Aí ele vai se sentir, eu sou diferente. E os amigos também vão dizer, por que será que ele tem isso? Por quê? Porque só ele tem ajuda. Quer dizer, onde os amigos vão ver como ajuda é uma necessidade que se torna acentuada demais com a presença de um adulto ao lado dele. E nós temos aqui uma coisa muito importante, que é desconhecida, que é uma lei que o Estatuto da Criança e Adolescente garante todos esses direitos. O ECA é sensacional, mas ele é pouco visado, né? Ele é pouco utilizado. Visado, ele vai ser visado quando? Quando você quer entrar com um processo. Mas, gente, para que entrar com processo? Você já tem o direito, né? Se você já tem o direito. Então, nesse caso, eu vou até colar aqui. Não pode colar. A Lei 13.146 de 2015, ela já prevê essa inclusão, a dignidade do aluno, o acesso à escola regular. Quando fala acesso de escola regular e pede um acompanhamento terapêutico, cadê a escola regular? Ela já está diferenciada. Então, dessa forma. Deixou de ser regular. Lógico, é necessário? É necessário, concordo. É que aí também depende para qual inclusão está sendo falado, para qual grau está sendo falado, com certeza, de que forma, né? Assim, cada caso é um caso. A caso, sem cada dúvida. caso é um caso. Tem Mas casos... aí o que a gente está trazendo no episódio de hoje é aquilo que é garantido por lei e até onde vai a responsabilidade da instituição e da família e onde que esbarra na lei. Com certeza, que é necessário, muitas vezes, como você falou, a depender da inclusão, do motivo da inclusão, ok, mas hoje ficou muito fácil para as escolas. Às vezes a criança tem um déficit de atenção. Não, a escola já quer. Eu ia dizer isso. Seu filho está com problema, procura um neuro, procura isso. Não tenta resolver o problema, joga para os pais. Quando que a escola deveria ter uma participação, devia ter alguma coisa. Porque mesmo crianças que não têm problema, tem problema. Opa! Claro. É que hoje existe uma necessidade, eu trato muitas crianças com TDAH e dou aula particular e TEA. E assim, é muito mais fácil chegar para o pai, eles querem um diagnóstico. Eu preciso ter um diagnóstico, preciso ter um rótulo para aquela criança. Aí os pais ficam mais tranquilos, só que não se resolve o problema. Exatamente. Eu sei porque eu estou com vários alunos assim. Em falar de acompanhamento e criança com problema, eu tenho uma história, não sei se cabe, com certeza. É uma história muito interessante. Eu tive um aluno com muitos problemas que deveria ter a sua inclusão garantida. Inclusive estudava numa escola especial, mas não conseguia frequentar a escola. Aí um dia eu trabalhava numa escola que era da mesma rede, e um dia a dona da escola falou: Eliane, você tem que ajudar a gente, fulano de tal, não consegue mais ir na escola, e todos os professores que vão à casa dele são agredidos. Tá bom, vamos ver o que acontece. Gente, foi a melhor experiência na minha vida. Um dia ele falou que eu era como uma mãe para ele. Ele veio me apresentar um dia a noiva dele, hoje ele já é casado, tem filho. Ele veio me apresentar a noiva dele, virou para a noiva e falou: olha, você é a terceira mulher mais importante na minha vida. A primeira é minha mãe. Muito gratificante. A segunda é Eliane, a terceira é você. Quer dizer, é uma coisa assim, não existe pagamento não que te compense. Preço, na verdade. Inclusive, eu fui fazer faculdade com ele. Quer dizer, eu acompanhei, eu tenho também, além
ser professora de matemática e física, eu tenho pós-graduação em psicopedagogia e educação matemática. Então, como psicopedagoga, eu fui fazer a faculdade com ele. Ao lado dele. Ao lado, não ao você lado fazia dele, eu também. fiz também. Ah. Eu fiz comércio exterior Estudiosa. com ele. Amo estudar. Fiz comércio exterior com ele. E tudo isso me levou depois ao direito. E, assim, era uma criança, precisava de uma inclusão? Não. Precisava de um afeto. Porque o que ele sofreu, ele foi excluído por ter sofrido dentro da escola. Mas isso vai ficar para um segundo bate-papo. Sim. A gente tem Que é história. outro Como a tema, gente né? tem sequelas graves quando você não consegue acolher a criança de uma maneira adequada, Com né? certeza, com certeza. E, voltando ao nosso assunto, uma coisa muito importante que a gente não falou ainda, são quais os deveres da escola? Então, a escola ela tem que propiciar um local de acolhimento. Ela tem que ajudar que a criança participe de todas as atividades igualmente com os outros, para que isso possa amenizar o problema da inclusão. Sim. E para essa criança, que ela possa participar realmente da vida social da escola. É muito importante também, garantido pela nossa Constituição. Eu me lembrei de um exemplo que foi até em televisão, tá? Em novela mesmo, há muito tempo atrás. Eu lembro que a novela, acho que era Páginas da Vida, a personagem era a Regina Duarte e ela tinha uma filha com síndrome de Down. E eu lembro que aquela novela trouxe o tema que ela era uma mãe que tinha adotado a criança com síndrome de Down, e aí ela colocou numa escola, e a escola falou, não, nós somos inclusivas, vamos trazer, pode deixar a sua filha aqui. E eu lembro que teve um dos capítulos que era a reunião de pais. E na reunião de pais, a professora estava falando, entregava o material dessa criança, o material daquela criança, falava o que todo mundo fez, Tinha o que não sei o evoluído. quê e tal. E ela aguardando. E aí ela levanta, né, a personagem da Regina Duarte, brilhantemente cobra da professora. Mas e da minha filha? E cadê? Não, a gente conversa no particular. Não, mas eu quero saber. E cadê o material dela? E cadê não sei o quê? E aí foi descobrir que a menina estava, sim, matriculada na escola e que ao invés da professora tentar ver como incluir ou como fazer naquela novela, a criança era deixada de lado, à margem, com uma massinha de modelar. Mas é o que acontece. Mas isso não né? precisa muito. Então, e aí eu falei assim, não, isso não... Minha filha é capaz, você sim poderia ter dado a tesoura, você sim poderia ter dado o lápis, você sim poderia não sei o quê. E foi muito bacana que veio à tona, por meio da televisão, por meio daquele episódio, uma discussão. Estou falando de muito tempo atrás. Então, mas se a gente traz para o caso de hoje, eu acho que a televisão ela vai trazer toda essa vivência que o mundo está passando. Na novela atual, fala do caso de um menino que é autista. Que e agora o virou pai, moda. exato. E o menino, assim, ele tem super foco, que é um tema muito bacana. Isso. E ele não consegue achar uma escola, porque a escola fala assim que, infelizmente, eles não têm a estrutura necessária Essa é a alegação. para receber um aluno assim. Eles não E têm, é eles que criam. complicado. É, exatamente. Eles não querem, né? Mas a gente Até- sabe que isso é muito complicado, tanto na escola particular, como nas escolas do estado, municipais, porque a gente não tem a matéria-prima humana bem preparada. Com Isso. certeza, mas agora é assim, o Falta um autismo, profissional, realmente, como eu falei, brincando, mas é a pura verdade, o autismo virou até uma moda. Daqui a pouco, quem não tem vai ser excluído, porque qualquer dificuldade que a criança apresenta, tem autismo num nível baixo, É. entendeu? Agora, aproveitando o gancho e alertando os pais que quem tem autismo tem um direito chamado LOAS, que é um salário mínimo para ajuda, inclusive desse AT que você pode pedir no INSS. É um direito de um salário mínimo para criança que tem autismo ou outros problemas de inclusão, que ninguém vai atrás. Inclusive, Porque às vezes é Mas falta é- de saber, né? Exatamente, de saber, é falta por de exemplo. informação. Exato, eu estou pedindo agora o LOAS de uma menina que está hoje com 21 anos. Uau. Ela descobriu que
era autista. Há 4 anos atrás, ou seja, uma coisa que já deve ter vindo, que você não Imagina vira. a dificuldade que passou, né, ao longo. Então, você não vira autista, você é autista. Ninguém vira. O autismo não tem cura. É. Não. Você vai E também não trabalhar contrai. com isso. E também não se contrai. Exato. Então, é assim, provavelmente essa moça hoje já tinha esse autismo desde criança, foi descoberto, diagnosticado há 4 anos atrás. Tardiamente. E eu estou pedindo o LOAS dela desde o diagnóstico. Retroativo. Retroativo. Entendeu? Então, é um processo administrativo pelo INSS, mas fica a dica que todos têm direito. Até Ele- para ir atrás, né, de quais são os Exato. meus direitos, Exato. né? É isso que é importante. Se Com você certeza. descobre aí alguma coisa de diagnóstico, seja ele qual for, e eu quero incluir o meu filho na educação, uma coisa é, talvez eu ir buscar quais são os meus direitos. Onde um pai busca quais são os meus direitos? Eu ia perguntar, porque uma coisa é ir lá, bom, vou procurar a doutora Eliane, mas a gente sabe que muitas famílias não vão ter esse recurso para ir atrás de um advogado, conseguir essa verba, se bem que a gente sabe que tem muitos pro bonos e tem... Eu sou, inclusive, advogada da ativa, tá? Trabalho pela Defensoria Pública. Na verdade, quando eu comecei o direito, quando eu fiz, eu não pensava que eu ia exercer como eu estou exercendo hoje e me apaixonar tanto. Então eu falei, bom, eu quero só trabalhar. Então eu vou ser da ativa na Defensoria Pública. Então, lógico, quem não tem recursos pode procurar a Defensoria Pública e com certeza vai cair num bom profissional. Ou tem em mãos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Dá uma lida no Estatuto e veja quais são os direitos do seu filho. Eu acho que é muito importante o pai saber, não para brigar necessariamente, mas para lutar que seu filho realmente seja incluído de uma forma digna. Isso é bacana. Muito E importante. eu acho também uma coisa que eu sinto, que eu acho que é importante a gente ressaltar, até na escola, tá? Como educadora, que essa inclusão ela não está fechada somente à sala de aula. De jeito nenhum, é a vida. Né? Essa inclusão ela também ela está presente no momento do pátio, no momento do lazer, no momento de uma atividade de movimento, numa atividade extracurricular. Então, que cabe ao professor estar atento, assim, de repente eu garanti, fui atrás, me especializei, ou eu tenho o AT ou não tenho, ou eu fiz o curso ABA, não fiz, enfim, eu me instrumentalizei e garanti que ele avançasse nos estudos. Mas, de repente, chega um momento do pátio, da brincadeira, e aí ele tá, aquela criança sozinha, Que é inclusão social, canto, né? Que é tão ou de repente social, num uma refeitório, festinha, no refeitório, na hora de sentar no lanche, ele vai sentar e as outras crianças se levantam. Então, assim, o professor ele também tem que estar atento na inclusão social, porque exato. aquela criança ela passa um período dentro da escola que também cabe a escola ficar de olho. Para isso também tem no próprio ECA, que é a proteção da discriminação. Você tem um direito de ser protegido contra a discriminação. Mas também tem uma coisa, eu não acho que só a escola seja responsável por isso. Boa. Eu acho que Comunidade. as outras casas, os pais também são, todos os pais são A responsáveis. comunidade, A né? comunidade, quando existe uma discriminação de uma criança, gente, a criança por si só não é capaz de discriminar, alguma coisa ela ouviu. Então, eu acho que também cabe muito alerta aos pais, em geral, para não colocarem isso, vamos dizer assim, na cabeça da criança. Evitar falar isso na frente do seu filho sobre aquela criança tem um acompanhamento. Ou muito pelo contrário. Eles têm, na verdade, que ajudar, não atrapalhar. Então, é encorajar o seu filho. Ah, não, mas fulano de tal é muito bacana. Tudo bem, se ele tem algum probleminha, vamos ajudar ele. Sim. Não vamos deixar O de chamar ele na apoio. festinha. A gente já teve, né? Infelizmente, episódios. A gente, no caso, nós lidamos com crianças pequenas, eu e a Rose, educação infantil. A gente já teve pais que foram se queixar e, graças a Deus, essa mentalidade foi mudando. Porque está tinha uma caminhando. criança com síndrome na sala de aula. Gente, eu também já teve passei por isso criança como que, né, assim, professora.
Ah, não, eu não quero que meu filho estude com ele. Ah, não, ele não sei o quê. Gente, E você sabe é um ganho. Você sabe Não, uma coisa, ele não tem ideia. Uma coisa muito importante para destacar: a criança com síndrome, ou a criança com autismo, ou com outras particularidades, Qualquer elas têm alguma coisa neurodivergência. de muito bom. Até para ensinar, né? Sim, No convívio. a criança com autismo, se você trabalhar essa criança direito, você vai ver que ela é boa nas artes, ou que ela é boa na música, ou que ela é boa Bom no amigo. esporte, bom amigo, Bom bom amigo. ouvido, bom ombro. Agora, a criança com... Eu já vi muito isso, inclusive meus filhos têm amigos com síndrome, que até hoje eles se dão com essas crianças e estudaram juntos, inclusive, e que hoje eles têm um afeto por essas... Especial, não são mais né? crianças, né? São É especial. homens hoje. Criança especial, que era chamada. E Não, mas é um afeto especial, um afeto é diferente. especial. Especial Eles de outra abraçam, forma, eles vêm, eles abraçam, eles beijam. Hoje eles trabalham, eles conseguiram uma evolução. Por quê? Porque os amigos acolheram também. Os amigos Esse transformaram. convívio é muito Exato, rico. para que eles não fossem tão diferenciados. E eu vou te dizer, com os 30 anos que eu tenho, eu já tive alguns casos, e para mim teve um caso que foi muito especial. Em determinado momento da minha carreira, eu fui para pedagogia por causa da inclusão. Eu queria trabalhar com inclusão e demorou até, porque quando eu comecei a trabalhar não era normal você ter crianças com qualquer neurodivergência dentro da sala de aula, e isso aos poucos foi mudando. E em algum momento eu saí um pouquinho da pedagogia, e a pedagogia eu falo que ela tem um imã, ela logo me trouxe de volta, e eu fui trabalhar. Eu falei assim, então, se é para voltar para pedagogia, eu quero trabalhar realmente com o que eu queria. E eu fui trabalhar como professora de apoio inclusiva. E fui trabalhar numa escola com Fundamental 2, com as crianças um pouco mais velhas. Então eu dava assessoria para alguns, em especial para uma das crianças. E foi muito engraçado porque eu retornei para uma sala de aula depois de 15 anos. Aqueles alunos, eles tinham sido meus alunos de 3 para 4 anos, e eu voltei, aliás, depois de 12 anos, eles estavam com 15 anos, e eu voltei a trabalhar com aquele mesmo grupo. Uau. E num outro papel. Num outro papel. E aí foi muito interessante porque essa criança, ela entrou um pouquinho depois que eles foram meus alunos, mas eu mantive contato com eles por um bom tempo para saber. E tava lá. E o acolhimento, o carinho, o respeito que eles tinham. E eu falava assim, olha como esse grupo mudou, como esse grupo melhorou. Eles melhoraram como seres humanos. É ótimo. É impressionante. Eu falo que toda classe que tem uma criança neurodivergente, ela só ganha. É um presente. Ela é um presente, porque essa classe fica mais humana, ela fica mais centrada, ela fica mais amiga, ela fica Empática. acolhedora. Com Ela certeza. só tem predicados. Com E certeza. bons predicados. Com certeza. Antigamente não era visto assim. Hoje, graças a Deus, mudou muito. Mas acho que também mudou muito porque antigamente a gente via assim, a criança não prestava atenção, a escola não mandava para um psicólogo ou para um neurologista, mandava para o otorrino. Achava que a criança era Ou surda. taxava, né? Taxava. Ou taxava. É. Ah, ela é burra, ou tem ela é problema de audição, preguiçosa. ela tem problema de audição. Quer dizer, ninguém estava ligado que poderia ser um problema neuropsicológico, um problema neurológico até mesmo. Quer dizer, ninguém estava preocupado com isso. Estavam mais preocupados em já fechar o diagnóstico na sala de aula. Mas E eu a acho gente nem que é aqui, preparada para fechar nenhum diagnóstico. com Isso, certeza. Somos inclusive, pedagogas. eu acho que é dever da escola estar atenta, mas a escola ela não pode Não. e não deve fechar nenhum diagnóstico, né? Ela tem que encaminhar, ela tem que Exato. conversar, ela tem que chamar os pais, sem rotular. Com certeza, mas é isso mesmo. E não falou a pode se palavra omitir. certa, rótulo. E não pode se omitir, porque muitas vezes a escola vem com um discurso, ele ainda é pequeno, vamos esperar um pouco. E dependendo do caso, quanto antes você consegue um diagnóstico e começa a ajudar essa criança, Sem tudo na é vida, mais né? fácil. Sem tudo na vida. Quanto antes você diagnosticar qualquer coisa, qualquer problema Sem dúvida. de saúde, um adulto também, vai ser melhor o tratamento. A mesma coisa para a criança, por que não? Eu tenho que fazer um diagnóstico certo, mas
aquela tal história, dizer que a criança tem problemas auditivos porque ela não presta atenção, gente, vai muito além Muito. disso. Mas eu acho que a lei, ela é recente e ela veio trazer ela é esse recente. respaldo de uma maneira convicta, né? Ela veio para mostrar que, olha, se as crianças estão aqui, elas têm direitos e nós temos deveres. São leis de 2015, ou seja, tá aí um pouquinho mais de 10 anos. A verdade é que a gente tem que ir atrás. Então, Tem que fica ir as atrás dicas, e tem que- dicas aqui que são assim inconfundíveis e necessárias para os pais. Primeiro, tenha uma olhada no ECA para saber quais os direitos que vocês têm. A ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se possível, conversa com o advogado. Defensoria Pública eu diria tá aí. também, assim, converse também na escola. Sim, Converse nos dois, né? Nos Você dois. conversa primeiro com a escola, vê aquilo que a escola pode te acolher, aquilo que a escola pode te respaldar e sim também com o advogado, Exato. né? Eu acho que o advogado uma acho que vem parceria. depois. O advogado É. vem depois. O advogado Isso, vem isso. para você poder ter parâmetro do que você pode cobrar, o que você não pode. Aonde é o teu dever, aonde é o dever da escola. Até onde eu posso, né? Quais são os teus direitos, na verdade, quais são os deveres da escola. Então, assim, nunca colocar a responsabilidade total sobre a escola. Não colocar a responsabilidade total, principalmente sobre as professoras, que elas estão lá cumprindo um papel que é maravilhoso, que é educando, ensinando, dando todo o apoio para a criança. Agora, criticar esse modelo que tem hoje de grupos De WhatsApp. de WhatsApp, onde você acaba expondo o educador, às vezes, do seu filho, ou expondo a escola. Ou expondo uma família, uma criança. Exato. Então, Que aí, primeiro... ao contrário, né? Se isso acontecer, aí também cabe à escola o respaldo. Legal, com certeza. Eles não podem difamar, não pode falar mal do educador, Exato. não podem expor. Então aí também... E aí a São os escola direitos também do iria educador, buscar... são os direitos Isso, do e a não do escola educador, também da vai pessoa buscar os em seus si. direitos. Lógico, a escola também tem que buscar os direitos dela. Mas assim, por isso que eu falo, processo, gente, é bom para quem? Profissional que ganha. Bom, sou advogada, mas não vejo essa parte como um ganho de dinheiro. Eu acho que é mais uma busca de direitos, uma busca de dignidade antes do que o dinheiro em si. Mas assim, antes de se Chegar expor, a isso, né? antes de se expor, antes de procurar os seus direitos, conversa. Isso. Eu acho que isso aqui... Porque a escola é onde eu confio, onde eu deixo meu Exato. filho, então eu tem que ter a confiança, tem que ter o respeito, tem que ter a parceria, tem que estar Entrelaçar tudo. Junto, todo mundo tem que andar junto, não Entre- adianta um sair na frente. Entre os deveres da escola, eu acho, ou da sociedade de um modo geral, porque é isso, você vai buscar seus direitos e seus deveres, mas acima de tudo, as pessoas têm que aprender a ser mais humanas. Então, assim, existe uma falta de palestra para pais, de orientação, eu acho que tudo isso é uma falta de conhecimento, uma falta de tentar entender o outro. Não é? Aliás, então, a minha opinião precisaria ainda fazer vai mais isso. longe. Eu acho que direito deveria ser uma matéria obrigatória no ensino médio, Também. principalmente. Direito e economia, né? Direito e economia. Você Porque chega, no falta ensino, isso, você não chega no adianta. ensino médio, desculpa, aprendendo história, é bom saber história, lógico. Só que você já teve história desde criança. Você já teve geografia desde criança. Informação, né? Falta É. formação. Então, eu acho que deveriam colocar aí um pouquinho de direito, um pouquinho da nossa Constituição. Nossa Constituição ela é pesada, eu não acho que tenha que ser estudado tudo na escola, mas pelo menos Os direitos básicos, direitos né? básicos, Ele dignidade. conhecer qual é o direito, mas também os deveres que ele tem como cidadão. Exato. Isso, Então que eu ia deveriam colocar isso dentro de história, da currículo. criação da nossa No meu Constituição. tempo, tinha questões de cidadania, tinha MPB que chamava, né? Educação Tinha moral e educação moral e cívica. cívica também. MC. Eu peguei os, Professor Simão. Ai, delícia! eu peguei os dois. Então, assim, era interessante, porque a gente conseguia enxergar um pouco os outros, né? entendeu? Tinha. Agora, o mundo está tão rápido Social e política brasileira. que não existe essa
essa ligação, essa vontade de discutir, de conhecer o outro, de ver na escola quais são os problemas. Os pais não vão lá numa reunião e conversar sobre isso, por exemplo. Por que não orientar os pais de incluir de tudo isso? Eu acho que valeria a pena. Com certeza. Porque todos iam crescer, né? Até vendo aqui na colinha que a Eliane trouxe, e a gente estava conversando antes, faz parte da inclusão, Faz essa parte da orientação, essas palestras, esse conhecimento, você divulgar até para aquela comunidade escolar. Com certeza. Porque os pais sofrem. É isso que você tá Eu trazendo. tive um aluno que ele não tinha nenhum problema, nenhum rótulo, nenhum diagnóstico, mas era um menino muito esperto. É um menino muito esperto. E a mãe, quando terminou o ano, há uns 3 anos que eu dou aula com ele, ela falou assim: você ajudou tanto meu filho que você mudou a nossa família. Então, assim, é isso que a gente tem que melhor fazer. pagamento que a gente tem. Sim. Mas é isso que a gente tem que fazer. Somos formiguinhas, é o que a gente está tentando aqui, né? Com certeza. Somos formiguinhas para tentar chamar a atenção dos pais, com orientação, como o que você está fazendo aqui, para as pessoas abrirem um pouquinho os olhos. Com certeza, porque Com tudo tem isso. coisas que não são tão difíceis e tão constitucionais que a gente pode, como a gente está fazendo hoje, bater um Relativamente papo simples, sobre isso, sem entrar na nossa Constituição, falando disso, o artigo 5º da nossa Constituição é o que diz tudo, mas esse daqui é um particular, gente, não é vou estudar direito agora, depois de velho. Bom, eu fui fazer direito depois de jovem, experiente, fui fazer direito muito depois, mas assim, todo mundo deveria saber, não só quanto à inclusão, mas quanto mulher, quanto profissional, quanto mãe, cidadão. Eu tenho que saber quais são os meus direitos. Sim. E os meus deveres também. É importante ter os dois. É que todo mundo quer saber dos direitos, dos deveres. Opa, não. É tem que aquela ter tal sempre história. É que nem filho, né? É aquela O tal filho quer os história. direitos, aí quando você vai, não, tem que arrumar cama, não sei o que, pra você ganhar alguma coisa. Falando de não. direito, é aquela tal história. Os pais, que é muito comum hoje, né? Os pais separados. O pai tem o direito de visita. Mas alguém já falou do dever? Muitos fogem. Esse pode ser um outro episódio, né? Com certeza. A gente já teve um episódio sobre separação de pais, pode até ser um respaldo vídeo legal. Legal, Estamos aqui. Eliane, foi um prazer imenso te receber aqui. O prazer foi meu, uma troca. Foi gostoso. muito boa. Acho que a cabeça, quando a gente sai de uma conversa como essa, se deixar, a gente vai ficar divagando aqui, porque É um assunto muito que interessante. dá muitos braços, gente. muitos. E a gente Mas o nosso aprendeu, tempo- né? Aprendemos mais uma coisa. Com certeza. Muitas, Eu né? também aprendo com vocês, É com uma certeza. delícia. Muito obrigada. Obrigada a vocês. A gente vai ter um próximo encontro com a doutora Eliane mais pra frente para falar de um outro assunto que agora eu não vou contar qual é. Estamos aqui Curiosidade. e o prazer foi todo meu. Obrigado, Lu. Obrigado, Rose. Obrigada, Obrigada, Silvânia. Eu sou a Rose. Eu sou a Sil. Eu sou a Lu. E eu sou Eliane Korn e estou à disposição de todo mundo. Café com as Profas. profas.